Eu estava dirigindo na Marginal Tietê em São Paulo, era um sábado, voltando para casa depois de uma confraternização, e num determinado momento, debaixo de um viaduto, né, eu tive a sensação que eu poderia ter machucado alguém. Era um pensamento, é como se fosse uma voz indo, você machucou alguém. E eu tive a necessidade naquele momento de ter que subir na ponte e voltar inúmeras vezes. Eu entendi que o primeiro ritual que eu tive foi aos 5, 6 anos de idade, que foi quando eu escovava os dentes muitas vezes, né? Tinham dias que eram 20, 25 vezes. E por que eu escovava? Porque eu tinha medo de ter cárie. E vieram outras situações com desenvolvimento. Então lá na fase da adolescência eu comecei a acumular algumas coisas e colecionar algumas coisas. O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, avaliou vários pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Eles queriam saber quanto tempo que iria demorar desde que os pacientes apresentavam os primeiros sintomas até começar o tratamento. Dentre mais de 1.000 pacientes avaliados, metade deles teve 4 anos de espera até começar o tratamento. Isso é ruim porque eles sofrem e têm uma qualidade de vida ruim até chegar nesse tratamento. Normalmente o transtorno obsessivo-compulsivo ele termina se tornando crônico, né? Porque a pessoa fica escrava dos pensamentos, que a gente chama das obsessões. Por exemplo, se ele tem uma obsessão de dano, ele vai ter um medo muito grande de que alguma coisa vai acontecer. Então ele, por exemplo, não vai sair de casa porque ele vai o tempo inteiro acreditar que a casa não está fechada da maneira adequada, porque pode acontecer uma explosão, pode acontecer um roubo. Ele vai começar a criar problemas no relacionamento social dele. Ele termina restringindo o relacionamento social. Você tem, por exemplo, obsessões repugnantes, que é a nível de violência. Ele acha que de repente ele vai agredir alguém, ele vai matar alguém, machucar alguém, então ele também vai se isolar afetivamente. Realmente é algo que gera um sofrimento muito grande. Na minha jornada, os toques eles foram mudando e foram ficando mais graves, até que chegou um momento de chegar de incapacitar, não, mas ele tirou muita qualidade de vida, né? Então eu tinha muita questão de checagem, sempre tinha que ver o botão do fogão para ver se não estava escapando gás. E aquilo não era uma vez, eram várias vezes, né? Tinham noites que aconteciam 15, 20, 30 vezes. A checagem da porta. Então será que realmente eu fechei a porta? Isso na hora de dormir. Aí quando eu deitava, você fechou a porta? Aí já era aquela dúvida, eu ia lá e checava. E por que eu fazia a checagem? Vinha um pensamento negativo, que se a porta tivesse ficado aberta, se um ladrão entrasse e acontecesse alguma coisa, por exemplo, com meus pais ou com as minhas irmãs, a responsabilidade seria minha. Uma vez instaladas as obsessões e compulsões, o paciente experimenta fortes sentimentos de desgosto, angústia, desconforto e inquietação perante os pensamentos intrusivos. E esse sentimento de angústia e medo podem contribuir para desenvolver outras patologias ou doenças, como a depressão ou a síndrome do pânico. A base do TOC é o medo, né? O medo e a culpa, né? É óbvio que o medo vai gerar um nível de ansiedade muito grande, então a gente acredita que os transtornos de ansiedade vão estar acompanhando, porque ele tem um nível de preocupação muito grande. A gente falou aqui da fobia social, que vai desenvolver a fobia social, vai desenvolver também o processo depressivo, porque ele tem pensamentos negativos. Os pensamentos são todos negativos, não tem pensamentos positivos. Então isso pode gerar um processo depressivo, porque ele não vê saída, ele não vê solução, apesar dele, a compulsão, trazer alívio ali imediato, mas não resolve, porque ele precisa daquela compulsão.
E era engraçado porque desde os 13, 14 anos eu já ia na psicóloga, né? Mas eu nunca falei dos meus rituais, porque eu tinha muita vergonha. Como eu tinha vindo de uma crise depressiva e do pânico um pouquinho antes dessa, eu chamo de um evento fatídico, né? Que foi o divisor de águas para mim. E foi quando eu tomei coragem de contar para o psiquiatra, né? Da questão do carro, da questão dos pensamentos, da questão das anotações, do medo que eu tinha, de uma série de coisas. E foi quando ele me deu o diagnóstico. Dr. Franklin, eu não esqueço mais o nome dele. E quando eu recebi o diagnóstico, muitas pessoas dizem que é uma situação ruim. Eu saí muito feliz do consultório dele. Porque eu falei, eu não tô louco. O primeiro passo é a pessoa a gente senta e começa a fazer um levantamento. Ele vai ter que fazer um escrever, né? Ele tem que escrever quais são os obsessões que ele tem, quais são as compulsões que ele tem. Ele vai trazer um diário onde ele está lá relatando quais são as compulsões que são mais difíceis para ele, quais são as obsessões que são mais complicadas para ele, e a gente vai trabalhar em um grau de dificuldade do menor para o maior. E aí a gente vai incentivá-lo a se expor a esse grau de dificuldade, porque a base é medo, e o medo a gente trabalha muito com a questão do você enfrentar. Vamos enfrentar o medo? E aí, em cima disso, a gente ensina ele a questionar, que a gente chama de questionamento socrático. Questione essa crença, porque você está pegando a crença como se fosse uma verdade absoluta, e não é uma verdade absoluta. Foi muito estranho, porque eu fui procurar na internet, a associação chama ASTOC ST, que é para pessoas que têm o transtorno obsessivo compulsivo e síndrome de Tourette, que é um transtorno muito, está muito em conjunto com algumas pessoas que têm TOC. Eu procurei, marquei uma entrevista com uma psicóloga por uma triagem para identificar realmente se eu tinha TOC. E fui na primeira reunião. Quando eu fui na primeira reunião, eu me lembro até hoje, era um sábado também de manhã. E tinham outras pessoas na mesma faixa etária. E eu queria falar muito sobre a questão do carro. Tinha muita vergonha, porque eu não tinha nunca falado para ninguém. Mas a partir do momento que você ouve outras histórias, você se identifica com a história de outra pessoa, eu tive coragem. Eu saí de lá com dois pensamentos. Ou essas pessoas vão achar que eu sou louco, e eu nunca mais volto. Voltei e tô lá há 17 anos. A pessoa que está com TOC, ela primeiro tem um isolamento muito grande. Muitas pessoas têm dificuldade, né, de pedir ajuda. Demora depois de 5, 10 anos para pedir ajuda, infelizmente. Porque primeiro é uma coisa esquisita, né? Elas se acham esquisitas e elas se acham que todo mundo vai achar elas esquisitas. E aí esse processo é importante. O grupo de apoio começa na família, que isso é importante, porque eu preciso conversar com a família, com a esposa, com filhos, com a mãe, se for o caso, para que não ridicularize, não tire sarro, ache que é frescura, ache que não tem nada a ver. Então, isso é importante, ele ter esse grupo de apoio, para a autoestima dele estar boa. E quando ele vai para um grupo desse, por exemplo, ele vê que tem outras pessoas também que pensam assim, que sofrem como ele, e que estão crescendo, que estão se desenvolvendo. Sem um suporte social adequado, é muito difícil que a pessoa que sofre com o transtorno obsessivo-compulsivo se mantenha no tratamento. Por isso, é importante encontrar indivíduos que passam pelo mesmo problema, assim ambos poderão partilhar experiências e aprender juntos como lidar com esse transtorno. O procedimento é um tratamento psiquiátrico, ele vai tomar aí uma medicação, né, pensamentos obsessivos. Isso é importante, ele está medicado, buscar um processo terapêutico, buscar um grupo de ajuda como esse que foi citado aqui, ter o grupo de apoio da família, né? Aprender algumas técnicas importantes de meditação, para ele poder lidar com esse processo aí mental. Eu sempre digo assim, que a gente aprende a conviver com sintomas. Ah, todos os dias eu tô legal? Não. Hoje é importante identificar esses momentos. Momentos que eu fico mais ansioso, evitar algumas coisas, né? Acho que quando a gente se conhece, a gente começa a se blindar.
Então hoje, dependendo do lugar, do horário, se é muito barulho, se tem muito trânsito, essas coisas eu posso evitar, eu evito. Nesse trabalho, pensa assim, o que é mais importante é ele ter um controle do que está acontecendo com ele. Ele precisa se conhecer. É por isso que esse diário que ele tem que fazer diariamente, ele tem que escrever, né? Olha, até para saber os gatilhos, né? Por que de repente esse pensamento veio? Eu estava acontecendo, eu estava ouvindo uma música e veio esse pensamento. Eu estava lá comendo tal coisa e veio esse pensamento. Então ele precisa ter um diário onde ele vai acompanhando para ele se conhecer. Porque não tem como a gente resolver um problema se eu não conhecer o que está acontecendo. Então ele precisa fazer isso. Eu acho que, na maioria das vezes, eu sou o piloto, hoje. Em alguns momentos ele assume esse lugar, mas são poucas vezes e quando assume a intensidade é pequena. Você que está sofrendo com transtorno obsessivo compulsivo, esses pensamentos que não saem da cabeça, essas atitudes repetitivas tão chatas, não é? Olha, claro, siga seu tratamento, siga as orientações do seu psiquiatra, da sua psicóloga, mas clame a Deus, peça ao Senhor Jesus a graça dele. A graça de Jesus não é uma filosofia, é uma energia que vai ajudar você a construir novas páginas na sua vida com serenidade, com um grande alívio e quem sabe com a cura que ele pode produzir. Então clame a Deus, peça e Jesus vai trazer para você o alívio que você precisa.